Sabe quando você para e analisa a sua vida e pensa, não justifica servir a Deus? Porque dentro da visão teológica que me ensinam todos os dias, eu não sou um crente abençoado, eu não sou um servo de Deus abençoado, eu não estou agindo, prosperando como um cristão deveria. Eu quero dizer para você que muitas pessoas passam por essa mesma situação e até mesmo nos tempos bíblicos. Homens de Deus, pessoas que tinham uma vida com Deus, também passaram por essa mesma crise. Hoje, com algumas teologias erradas que tem por aí, tende as pessoas a serem mais perturbadas com isso. Mas nesse devocional, vamos analisar a palavra de Deus para crescermos na graça e no conhecimento. Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Malaquias capítulo 3, versículo 16, a parte C do versículo. Tá? O versículo, um mesmo versículo, ele pode ter várias partes. Eu vou ler aqui a parte C, mas vou explicar tudo. Diz assim: e o memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que lembraram do seu nome. Olha que coisa mais linda. Eu sei que é uma linguagem figurada, mas o texto está dizendo que um memorial foi escrito diante de Deus, para aqueles que lembram de Deus. Por que esse texto está escrito aqui? O texto está escrito aqui porque o povo, no tempo de Malaquias, mais de 400 anos antes de Cristo, eles estavam dizendo isso, olha, versículo 14, vós tendes dito, isso é Deus falando através do profeta, inútil é servir a Deus, que nós aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Então pergunta, o que adianta andar de luto, guardar os mandamentos, os preceitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Então as pessoas viam os outros, os soberbos, como bem-aventurados. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqui, nesse tempo do profeta Malaquias, estavam reclamando porque viam pessoas rebeldes, pessoas ímpias, e essas pessoas não eram punidas a tempo. Nós sempre dizemos que a justiça de Deus não falha, mas muitas das vezes você não percebe essa justiça agindo no seu tempo. Você fala assim, mas a pessoa merecia um mal pior. Isso é muito perigoso. Vamos continuar lendo? Então aqueles que temeram ao Senhor disseram frequentemente um ao outro, o Senhor atentou e ouviu. Então o texto vai dizer que um memorial foi escrito. É importante você saber, eu vou citar outra passagem bíblica aqui, capítulo 3, versículo 13 de Malaquias. Olha só o que Deus diz. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti? É como se Deus tivesse magoado, é como se essas palavras tivessem ferido o coração de Deus. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, vocês não entenderam o motivo de me servir. Vocês não entenderam o que é ser filhos de Deus verdadeiramente. Aí, Deus vai concluir aqui dizendo, e eles serão meu, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia futuro, serão para mim joias, poupá-lo-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, talvez a sua visão é servir a Deus e ser próspero nesse mundo. E
mas talvez a visão de Deus é um futuro melhor para você. Para não ficar só aqui em Malaquias, deixa eu ler um pouquinho aqui também, Salmo é número, Salmo como é hino, não é capítulo, é número 73. E olha o versículo 2 que diz assim: quanto a mim, os meus pés quase desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a sua prosperidade. E aqui o salmo inteiro vai tratar da questão de analisar, de comparar a vida de um ímpio com a vida de um servo de Deus. Ele vai dizer tudo o que acontece aqui. E vai dizer aqui, olha, quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Aqui, Asaf não entendia. E foi doloroso para ele. Ele aprendeu de uma forma muito dolorosa. Essa foi a verdade. Então ele preocupa com a questão de que os ímpios aqui também, eles estavam prosperando. E sabe qual é o resultado disso tudo? Olha o que Asaf diz que sentiu quando questionava a questão do ímpio. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas das minhas entranhas. Assim me embutreci, e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. É isso que acontece quando você tenta questionar Deus de uma forma ignorante, quando você não percebe qual é realmente a visão de Deus. Mas ele vai concluir aqui o Salmo dizendo: mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Então vemos também que Asaf teve essa mesma concepção de servir a Deus. E até o momento em que ele passou a conhecer verdadeiramente quem era Deus para ele. Eu quero dizer para você que, embora talvez você pense que nada esteja dando certo na sua vida, embora talvez você perceba que sinta que é um crente mais fraco que tem, talvez você sinta que Deus não te ama, mas saiba, de acordo com o versículo base que lemos, um memorial está escrito diante de Deus. Dizem que Deus tem um anjo para anotar tudo que você faz. E isso pode ser bom ou ruim. Eu sei que Deus não precisa de anotar nada, porque Ele é Deus, mas é só uma forma de nós, seres humanos, perceber o cuidado de Deus para conosco. E saiba que, no momento certo, você será recompensado por tudo que você fez, ainda que os homens não te recompensaram, ainda que você não sinta isso no momento, mas Deus está guardando uma bênção muito grande para você, ainda que não seja no momento, mas vai chegar, Deus vai te honrar. E no futuro, pode ter certeza, Deus vai fazer diferença entre você e aqueles que você pensavam que estava sendo prosperado. Jesus não morreu na cruz para você ser rico. Jesus morreu na cruz para te salvar. E ser rico não é felicidade. Ser rico não é questão de você ser uma pessoa bem resolvida na vida. Deus quer que você tenha uma vida abundante. E vida abundante vai muito além de possuir riquezas financeiras. Vida abundante é uma vida onde você está seguro. O Asaf terminou dizendo que ele sabia. Olha o que o Asaf terminou dizendo aqui. Mas para mim bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras.
E isso é uma vida segura. E para fechar aqui a nossa reflexão, livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Deus limpará dos teus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Vamos orar? Senhor Deus, te apresento os teus filhos, Pai, que têm passado por alguma crise espiritual e tem sido, meu Pai, talvez atacado por uma teologia falsa de prosperidade. E tem talvez esquecido do evangelho da cruz. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha, Pai, consolar esse coração que está, meu Pai, talvez magoado com o Senhor, e que o Senhor venha perdoar, Pai, porque vimos, de acordo com Malaquias, que o Senhor também sente magoado quando nós não entendemos os propósitos do Senhor. Deus, se essa pessoa estiver passando por alguma dificuldade financeira, próspera, emocional, física, na área da saúde, Pai, faz um milagre, Pai, nessa vida. Socorre, Pai, essa vida. Se for um problema, Pai, emocional, repreende, Pai, toda a depressão, toda a opressão, toda a ansiedade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos um dia de paz e nos abençoe em nome de Jesus. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.